Desafortunadamente, o Senhor Todo-Poderoso me deixou largado com mãos atrapalhadas e lentas, com as quais eventualmente eu passei por um processo de desejar interromper minha carreira por causa de uma eventual paralisia que acometia a minha mão esquerda. Essa frase não sou eu que estou dizendo. Ela foi dita pelo grande Julian Brim em um documentário publicado pela BBC de Londres, onde ele falou sobre as dificuldades técnicas que ele encontrou em decorrência de ser um autodidata. Nós vamos discutir agora sobre esse vídeo e sobre distonia focal, que é um problema que acomete muitos músicos e muitos violonistas, tentando retomar o embalo do canal após a sempre trágica, de uma figura como essa, que é a morte de Julian Brim. O canal ficou suspenso durante um tempo, um pouco luto, um pouco reorganizando as coisas, mas agora a gente vai retomar a produção semanal. Espero que vocês gostem do conteúdo novo que eu trabalhei e organizei aqui para vocês. Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. E este vídeo em particular de Julian Brim sempre chamou a minha atenção porque há um número muito grande de violonistas que lutam com problemas técnicos das mais diversas naturezas. E ver um músico dessa estatura falando sobre dificuldades que ele teve, que quase fizeram ele parar de tocar, é realmente uma coisa muito estimulante e é algo que pode nos ensinar bastante a respeito das nossas práticas cotidianas em cima do violão, porque o que Brim conclui é que os problemas técnicos que ele teve por causa de um processo de abordagem do instrumento no seu dia a dia, e foi corrigindo o dia a dia com o violão foi que ele conseguiu retomar esse problema. Tá? Não estamos falando aqui do acidente de carro que Brim sofreu em 1984, que quase detonou com seus dois braços e levou um tempo para ele voltar, para ele se recuperar. Não, essa dificuldade que ele disse que teve com a mão esquerda forçou ele a uma reeducação muscular, uma reeducação corporal, quando ele tinha 39 anos, significa que foi em 1972. Vamos discutir um pouco esse vídeo que está aqui na descrição e na tela final, e a gente vai engatar então nessa discussão a respeito de distonia focal com base em uma palestra que eu acabo de assistir do grande David Leisner, que é um terapeuta, um músico, um violonista que tem trabalhado na recuperação de músicos acometidos por essa dificuldade, vamos dizer assim. Bom, então, antes de mais nada, o vídeo começa com o Brim fazendo alguns exercícios técnicos, e dizendo exatamente esse texto que eu falei aqui no começo do vídeo, quer dizer, que Deus deixou ele com mãos muito atrapalhadas e muito lentas. E, eventualmente, ao longo de uma carreira de 50 anos, ele teve que repensar nos seus movimentos, e depois de consultar vários especialistas, isso é muito importante, tá? O Brim nunca deixou de consultar médicos especializados no funcionamento das mãos. Ele descobriu, de acordo com o vídeo, ele afirma que ele passou mais de 30 anos tocando da maneira errada e de uma maneira muito falha. Ele usa exatamente essas duas expressões, a wrong and faulty way, maneira errada e falha. Ele não entra em muitos detalhes, o vídeo é muito curto, 1 minuto e 44, ele não entra em muitos detalhes a respeito de qual seria essa maneira errada de tocar, mas todos os exercícios que durante esse breve período de tempo ele demonstra incluem uma ação alternada com os 4 dedos na terceira corda. O que isso indica? Isso indica que a gente deve procurar uma ação que seria intermediária, quer dizer, qualquer coisa que a gente faça com o violão precisa ocupar esse ponto. Nada de coisas muito extremas, muitos exercícios sendo feitos na sexta corda, muitos exercícios sendo feitos na primeira corda, que às vezes força, dependendo da sua postura, a contrair os dedos, nada disso. Ele faz todo o exercício aqui na terceira corda. Isso não significa, claro, que a gente não possa estender esses exercícios a outras cordas, mas a demonstração ele usa exatamente nas cordas intermediárias. É um bom ponto de partida, eu acho. Sempre que eu tenho que orientar meus alunos a fazer exercícios técnicos, eu recomendo que façam sempre na terceira corda. Uma outra coisa interessante desses estudos, desses exercícios que ele coloca, é que ele não faz muita distinção entre notas tocadas com a mão direita e esquerda e ligados. Quer dizer, o ligado parece ser uma coisa que o Julian Brim entende como sendo algo natural da mão esquerda. Tá? Se nós levarmos um pouco a sério o que Carlevaro fala a respeito dos ligados, a gente vai encontrar um nexo
com as recentes descobertas a respeito de distonia focal. Vou falar sobre isso daqui a um pouco. Mas a ideia do Carlevara é que a gente tem que trabalhar com uma soma de elementos. Quer dizer, um ligado 1, 2 nunca é feito somente com o dedo 1 e 2, mas é feito com o braço também. A gente precisa pelo menos sentir que esse braço está atuando junto e ajudando o dedo da gente a funcionar com muito mais força, desculpem usar essa expressão, mas a palavra correta seria talvez peso, né? Então trabalhar com muito mais peso do que o que seria se fosse só o dedo se mexendo. Muito menos movimento e um movimento muito mais eficiente, com muito mais economia de musculatura pequena, é feito quando a gente aciona esse giro do braço. Corretamente, alguns professores advertem que o giro do braço desestabiliza a posição da mão esquerda. E essa soma de elementos tem que ser utilizada com muita parcimônia. Isso não significa, no entanto, que os movimentos tenham que ser econômicos. O próprio Brino, na sua demonstração de exercício técnico, vocês vejam o vídeo, ele trabalha com movimentos bastante largos, eu acho. Ele trabalha com muito movimento. A ideia de a gente restringir a ação dos movimentos da mão esquerda, ela provavelmente é uma boa recomendação para quem está errando muita nota por excesso de movimento, mas a verdade é que a gente precisa de um pouco de espaço para fazer com que a musculatura trabalhe arejada e que os músculos se alonguem e os ossos também estejam em constante movimento. Quer dizer, não é uma ideia muito legal a gente utilizar a economia de movimento como um princípio, assim, vamos dizer, a ser seguido de maneira fanática, certo? Por que esse vídeo me chama um pouco a atenção e como que eu consegui organizar o conteúdo do vídeo de hoje pensando especificamente na questão da distonia focal? Bom, antes de mais nada, que a distonia focal não é uma doença que ela não é muito antiga, ela tem esse nome há muito pouco tempo. Muito provavelmente, alguns relatos que nós temos de músicos que foram obrigados a parar de tocar por causa dessa condição, tinham distonia focal, mas essa doença não tinha sido mapeada, vamos dizer assim. O exemplo mais famoso que nós temos, vocês devem estar imaginando que exemplo é esse, é o caso do grande Robert Schumann, um compositor alemão, que teve um problema em uma das suas mãos e que ele tentou tratar da maneira mais... que é uma pena dizer isso assim dele, mas foi uma maneira mais errada, né? Hoje a gente sabe que o tratamento para esse tipo de paralisia não pode ser feito dessa maneira. Ele colocou uma tala, né? Não sei se nesse dedo ou se nesse, né? Para impedir um movimento reflexo que acontecia quando ele acionava um desses dois dedos. Então eu não sei bem qual é em detalhes, mas eu sei que era uma coisa que aconteceu entre esses dois dedos, o dedo médio e o anular. Quando ele usava o dedo médio, o anular vinha, ou quando usava o anular, o dedo médio vinha. Alguns usuários do canal podem fazer uma pesquisa um pouco mais acurada para saber exatamente qual é o dedo que era acometido por esse movimento reflexo, né? Então o Schumann colocava uma tala em um desses dedos para imobilizá-lo completamente e fazia exercícios com o outro dedo. Ora, hoje a gente sabe que essa é a pior maneira de tentar resolver um problema de distonia focal ou um problema de movimento reflexo. Por uma razão muito simples. Se você por acaso movimenta esse dedo e esse aqui vem junto, você é um ser humano. As mãos têm os movimentos os dedos têm movimentos interligados, eles têm movimentos reflexos. Independência de dedo a gente só tem do polegar em relação ao indicador e do indicador em relação ao médio. Os outros dedos se movem junto com o dedo médio e alguma ação conjunta entre eles é não só necessária, como é incontornável. O que a gente tem que fazer é que os dedos 2, 3 e 4 estejam devidamente relaxados para que a gente consiga usá-los um de cada vez. Quer dizer, um de cada vez atinja a corda no momento que a gente precise dela. Mas não tenham esperanças de ter uma técnica completamente independente entre esses três dedos. Se vocês veem vídeos na internet onde violonistas parecem ter uma técnica totalmente independente em relação ao dedo 2, 3 e 4, tenham absoluta segurança de que isso é anatomicamente impossível e essa é somente uma impressão que a gente tem por causa de uma técnica muito relaxada, uma técnica que não é baseada em esforço. Pois bem, a distonia focal tem sido diagnosticada nos últimos anos. A primeira vez que eu ouvi falar da distonia focal foi por volta de 2000 e sei lá se 3, 4, foi no começo dos anos 2000. Já havia uma preocupação muito grande com essa doença. Havia centros de tratamento dessa condição na Europa, parece que muito conhecidos em Barcelona, na Espanha,
E a fila de espera era composta pelas maiores estrelas das grandes orquestras sinfônicas europeias. Ou seja, me parece que aquele nível estratosférico que era atingido por Filarmônica de Berlim, Viena, Londres, Munique, todas essas orquestras tinham, na verdade, músicos de primeira estatura na fila do tratamento para distonia focal. A distonia focal era tratada nessa época com tiros de laser em sinapses, em pontos específicos do cérebro para anular sinapses dos movimentos que aconteciam por reflexo. Né? Você tenta mexer um dedo e o outro dedo se move junto. Né? Eles tentavam dar tiros nas sinapses que ocasionavam esses movimentos. Mas a neurologia foi se desenvolvendo. Hoje a gente sabe apesar de que os neurônios não se reproduzem, né? Uma vez morto um neurônio, ele não é reposto, mas as ligações entre os neurônios podem ser reconstruídas. E, eventualmente, áreas do cérebro destinadas a uma determinada movimentação, se são anuladas por um derrame ou por uma coisa assim, a função daquela área pode ser exercida por uma outra área. O cérebro é capaz dessa reorganização de comandos. Isso é um bom sinal, é uma boa notícia, mas para o pessoal que fez esse tratamento com um tiro de laser em sinapses específicas, é uma péssima notícia, porque esse reflexo ele voltava depois de um tempo de estudo. Evidentemente que as pessoas que sofrem de distonia focal recebem a notícia dessa condição em meio a uma turbulência muito grande, porque é muito sofrido para um músico perceber que os seus reflexos não respondem mais da maneira como ele gostaria, ou da maneira como ele estava acostumado. É muito comum que aconteça problemas de perda de emprego, e muitos problemas emocionais decorrem dessa condição. Essa é uma razão também pelo qual se acreditou durante muito tempo que a distonia focal era um problema de ordem psicológica, de ordem psíquica. Como era muito comum ver músicos traumatizados com distonia focal, se associou o trauma à distonia focal, sendo que a distonia focal já faz parte de um contexto que ele em si é traumático. Fora que há muitos músicos que passam por situações extremamente estressantes e traumáticas e não desenvolvem a distonia focal, então foi impossível estabelecer uma correlação. Um pouco antes da notícia do falecimento da morte de Julian Brim, que acho que foi 14 de agosto de 2020, eu tive a oportunidade de assistir um seminário online do violonista David Leisner. David Leisner teve distonia focal e o tratamento para a distonia focal durou 4 anos. Ele afirma que ele foi curado definitivamente em 1996. Quando eu pedi para ele detalhar um pouco essa resposta, ele disse que levou mais ou menos um ano, de 92, 3, 4, 93, 94, 95, 96, para que ele recuperasse os movimentos, o relaxamento dos movimentos de todos os dedos da mão esquerda. O trabalho que ele propõe para a cura da distonia focal é muito parecido com o trabalho para a manutenção da técnica e para a prevenção da distonia focal. Dependendo da maneira como a gente observa os estudos e os exercícios técnicos que Julian Brim faz, no vídeo que eu deixei aqui na descrição, a gente pode considerar aquilo uma variante do exercício para manutenção da técnica e para prevenção de distonia focal. O segredo todo, segundo David Leisner, está em utilização da musculatura grande das mãos. Quer dizer, não tocar somente com os dedos, evitar fazer aquele movimento muito concentrado com as falanges pequenas. Ele passou uma série de exercícios através dos quais a gente pode medir o uso da musculatura grande e, com isso, relaxar um pouco e, vamos dizer, descansar a musculatura pequena. Quando o Julian Brim toca, especialmente nesse vídeo que eu estou comentando aqui, eu tenho a impressão de uma mão, de um dedo que age muito por inteiro e com várias falanges se movendo na mesma direção. Isso é um sintoma, ou é um sinal, vamos dizer assim, de uma musculatura que é utilizada a partir dos seus grupos maiores. Basicamente omoplata, braço, antebraço. Né? Não é que a mão fique rígida, muito pelo contrário, a ideia não é essa. A ideia é permitir a flexibilidade a partir do uso de uma musculatura que não tem tanta flexibilidade assim, né? Mas é ela que cria a situação de pressão nas cordas que a gente precisa para que as cordas soem. Esses exercícios, eu vou dizer uma coisa, eles têm ajudado bastante assim, nesse momento que eu estou passando, que eu estou com uma carga horária de estudo muito reduzida, porque eu estou dedicado aos meus filhos pequenos. E também a quarentena e o isolamento. Estou dando aulas online, né?
e estou me dedicando muito à casa, muito a uma revisão de uma série de coisas que eu preciso fazer na minha vida, no meu jeito de pensar, a música e outras coisas. E eu estou tocando violão muito poucos minutos todos os dias e procurando concentrar nessa tabela de exercícios que o Leisner passou para a gente naquela ocasião, que é um grupo de alunos do mundo inteiro. E eu tenho sentido uma mudança muito grande assim, no grau de esforço que eu venho fazendo para tirar resultados parecidos. Estou aproveitando esse momento que eu estou esquecendo alguns reflexos e reconstruindo a técnica com um pouco mais de limpeza. O que eu acho interessante assim, nessa relação entre o vídeo do Julian Bream e essa palestra do David Leisner é o seguinte: o Bream bem que pode ter sido vítima, talvez, dessa condição da distonia focal. Mas a gente não tem como garantir isso, a gente não tem como fazer aferições muito precisas a respeito disso simplesmente vendo os vídeos. Mas ele dá uma pista interessante, uma pista muito inteligente que pode ajudar a gente na nossa prevenção no dia a dia. Ele disse que começou, a partir dos 39 anos de idade, a fazer uma série de exercícios técnicos para que ele construísse a técnica aos poucos. Ora, o violão é um instrumento onde a gente não se lembra muito bem disso. A gente não lembra de construir a partir do fundamento. Tá? Tem um amigo meu que eu estou dialogando com ele bastante pela internet, que ele usou essa expressão, né? Construir a partir do fundamento. Não só alguns esportistas, algumas modalidades de esporte têm esse hábito de fazer. Primeiro, você sempre começa uma rotina de treinamento a partir do aquecimento. Nem sempre os músicos se aquecem. Segundo, depois da rotina de aquecimento, todos os esportistas se alongam, e nem sempre os músicos se alongam. E além disso, os movimentos básicos são treinados à exaustão. Uma pessoa que treina basquete, por exemplo, ele tem que acertar 6 cestas. Se na cesta número 99 ele erra, ele zera a contagem e começa todo o processo de novo. Ele trabalha isso para naturalizar alguns movimentos que são muito básicos e estão sendo sempre revisados ao longo da vida do atleta. Mas nós músicos queremos que a nossa atuação no violão seja como... Assim, a gente quer se colocar diante do violão como se o violão fosse uma orquestra e nós fôssemos os maestros. Nós somos, ao mesmo tempo, os maestros e a orquestra. Então a gente tem que prestar atenção à parte técnica, à parte do dedilhado, à parte da execução em si, a sensação neuromotora do esforço. Tudo isso precisa ser medido com muito cuidado, com muita consciência. Tá? No caso que Julian Bream fez, a partir dos seus 39 anos de idade, foi incorporar uma rotina de aquecimento, uma rotina técnica de reconstrução e de manutenção da técnica. Isso foi o que fez com que ele chegasse até, sei lá, até os 70 anos tocando bem, né, e fazendo todas essas maravilhas pelas quais ele sempre será lembrado. Eu gostaria de citar os cantores, né, que os cantores são fanáticos por vocalize, eles fazem vocalize assim, o tempo inteiro, todo o tempo que eles se dedicam a estudar o canto, nenhuma sessão de trabalho deles começa sem que seja feita uma série muito longa de vocalize. Né? E nós precisamos incorporar esses pequenos exercícios técnicos, exercícios simples, à nossa rotina diária. Uma outra coisa que me chamou atenção no vídeo do Julian Bream é o momento que ele falou do autodidatismo. Eu tenho vídeos aqui no canal a respeito dos autodidatas, que eu recomendo para vocês que assistam. Mas o que o Julian Bream diz é que é o seguinte: ele usou durante 30 anos os movimentos dos dedos de maneira errada e disse expressamente que essa é uma das desvantagens em ser autodidata. Ele diz que você não tem ninguém de fora para ensinar você como colocar os dedos nas cordas do violão de maneira correta. E isso pode levar as pessoas a favorecer o desenvolvimento de determinados grupos musculares em detrimento de outros grupos musculares. Palavras que ele usou nesse vídeo que está na descrição. O que significa isso? Significa que a partir de um movimento muito natural, muito orgânico, a gente pode conseguir bons resultados. Mas esses bons resultados vão até um certo ponto porque é necessário que a gente desenvolva determinadas musculaturas na mão direita e na esquerda no violão, que só a prática do instrumento não ajudam a desenvolver. Vou dar um exemplo muito claro em relação à mão direita. O grande violonista Pepe Romero sempre disse que a gente precisa estudar um pouco de violão flamenco se é um violonista clássico e um pouco de violão clássico se a gente é um violonista flamenco. Ele acredita que a técnica do flamenco e do clássico são convergentes.
Ora, o principal aspecto que o violão flamenco trabalha, assim, quase como uma norma, são os rasgueados. O violão flamenco utiliza rasgueado, todo tipo de rasgueado, para cima, para baixo, com o polegar para cima, vários tipos de toques, com dedilho, dedo indo e voltando nas cordas. E tal. Isso desenvolve muita musculatura de explosão nessa direção, que é uma forma de movimento que a gente quase não usa no violão clássico, exceto quando uma peça de caráter que a gente está tocando utiliza a técnica do rasgueado. Uma coisa que os flamencos fazem praticamente todos os dias. Então, o que acontece com o rasgueado? A gente desenvolve essa musculatura, a musculatura que faz os dedos explodirem para fora. Né? O violonista que tem essa musculatura bem desenvolvida, ele consegue relaxar a mão do toque normal com mais eficiência. Por isso que o grande Henrique Pinto, saudoso Henrique Pinto, professor de violão falecido em 2010, recomendava para a gente esse exercício de alongamento. Explodir mesmo a mão para fora. Né? Jogar os dedos todos para fora, ficar um tempo e aí relaxar a mão de novo. Esse exercício ajuda a gente a acordar a musculatura dessa parte aqui do braço. Toda essa área que a gente quase que não usa enquanto está tocando ou não usa tanto quanto outras áreas. Era exatamente a isso que Brin se referia quando ele falava do autodidata, que por pegar o violão, por pegar o instrumento de maneira muito natural e muito orgânica, ele pega esse instrumento também de maneira muito indisciplinada e acaba desenvolvendo um grupo muscular em detrimento de outros grupos musculares que precisariam ser desenvolvidos para uma técnica saudável. Brin percebeu graves consequências do uso desses reflexos errados aos 39 anos de idade. Quantos anos você tem? E quanto tempo você vai demorar para incorporar o alongamento e o aquecimento à sua rotina diária de estudos? Bom, esse vídeo foi feito para tentar esclarecer finalmente este pequeno vídeo que tem na internet, porque até quando a gente olha na caixa de diálogos, além do vídeo estar em inglês, a caixa de diálogos acontece entre o pessoal que é falante da língua inglesa. Mesmo os usuários do canal que eventualmente não falam inglês, eu recomendo que assistam esse vídeo para ver como é que o Brin trabalha, para ver os exercícios que ele está fazendo. Hoje nós temos o recurso de legendas em inglês geradas automaticamente. E vocês vão reconhecer muitas coisas que eu abordei nesse vídeo. Só o fato de a gente ter uma certa ideia do assunto que está sendo tratado no vídeo, mesmo que seja em língua estrangeira, nos facilita muito a absorção de alguns aspectos principais do idioma e quem sabe daqui a um tempo vocês estão falando inglês mesmo, né? Eu acho que é o que é recomendável. Que a gente estude um idioma estrangeiro, especialmente o inglês, porque tem muito material interessante na internet nesta língua. Tá? Então, esse é um vídeo que se incorpora a vários outros tipos de vídeos que tem no canal, que é comentários de outros vídeos, para que a gente possa estabelecer um diálogo com a produção violonística estrangeira. Tá? Gente, é isso. Eu ainda estou um pouco chateado com a história, né, a questão que aconteceu da morte de Julian Brin, é uma coisa que botou todos os violonistas para pensar, né? Mas enfim, acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer a ele é tocar o instrumento, discutir o instrumento, conversar sobre o instrumento, compor para o instrumento, fazer arranjo, composição, fazer obras. E é isso que eu pretendo fazer aqui através do canal Conversa de Violonista. Estejam à vontade para fazer comentários na caixa, tá? Todos os meus vídeos têm o diálogo aberto para estabelecer uma conversa logo depois da conclusão do vídeo. E estou recebendo várias sugestões de temas que eu vou fazer questão de atender assim que for possível. É isso. Um grande abraço para vocês. Viva o Julian Brin, viva o violão e até o próximo Conversa de Violonista.